Desde sempre tinha certeza de que viveria intensamente cada momento que estivesse dentro do meu corpo. E por mais que ele não pudesse me proporcionar 100% de tudo, pelo menos eu usaria todos os recursos à minha volta para que minha passagem pela Terra fosse espetacular e sem limites. Trecho do livro O que é Impossível para Você, de Marcos Rossi. E é justamente sobre ele que nós iremos conversar hoje. Marcos nasceu com uma síndrome raríssima, chamada de Síndrome de Hurst. E essa síndrome fez com que ele nascesse sem braço e sem perna. Aqui na frente a gente tem a imagem dele, uma foto, dele sem braço e sem perna. E mesmo diante de todas as dificuldades, de todas as limitações que a vida ela impõe, ele não deixou de acreditar no potencial que ele tinha como ser humano e de usar todos os recursos que ele tinha à sua disposição para o seu desenvolvimento. Quando a mãe de Marcos, quando falavam para ela que o filho dela, ele tinha nascido com essa síndrome, ela falou que ia criar o filho dela da melhor forma possível e apoiar ele em tudo e queria viver de uma forma normal, considerada normal, dentro das limitações dele. E esse posicionamento da mãe de Marcos fez com que ele ganhasse uma independência muito grande. Porque eu até entendo que quando a mãe recebe a notícia de que o filho dela ele é deficiente em alguma coisa, sendo uma deficiência intelectual, auditiva, visual, independente dela, ela não está preparada para isso. E provavelmente ela quer acolher o filho, proteger ele do mundo. Só que o teu filho não vai ficar criança para sempre. Ele vai crescer, ele vai precisar ser adulto, trabalhar, pagar os boletos, que é a fase que eu estou passando. E ele precisa ser independente. Justamente esse apoio que ele encontrou na família para se desenvolver foi fundamental para que ele se tornasse quem ele é hoje. Hoje Marcos é pai de duas crianças. E além disso ele é advogado, trabalha em um banco bem movimentado, ministra palestras motivacionais, mostrando pra gente que a nossa limitação muitas vezes ela está na nossa mente. A gente tende a achar que a gente não é capaz, porque a gente coloca isso na nossa mente como uma barreira, mas a gente é capaz. Se a gente acreditar que a gente pode, a gente vai muito mais longe. E é justamente sobre isso que ele fala. E outro ponto muito importante é sobre a questão de usar os recursos que a gente tem à nossa disposição. No caso dele, qual o recurso que ele tinha à disposição? Os amigos dele, a família dele. E a família dele apoiou ele em praticamente tudo. Desde quando ele disse que ele queria surfar, que ele é um surfista, que ele queria virar DJ, por exemplo. A família dele já você quer fazer isso, vamos ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode adaptar à sua prancha de surf para você surfar. E a gente tem que fazer isso na nossa vida. A gente tem que ir adaptando as coisas de acordo com as nossas necessidades, para que aquele material ele esteja adaptado e a gente consiga desenvolver as mesmas habilidades que uma pessoa que não tem deficiência consegue. Que a gente é capaz, a gente tem essa capacidade muito grande dentro de nós, a gente só precisa acreditar. A gente tende a imaginar que a nossa mente e o nosso corpo são algo separados, só que na verdade não é. A nossa mente e o nosso corpo é um só. E às vezes a gente coloca na nossa cabeça que a gente não pode fazer determinadas coisas, isso resulta em ações que o nosso corpo vai promover para que aquilo ali seja real. A minha limitação, a minha dificuldade é visual. Eu tenho dificuldade de enxergar. Por mais que eu tenha essa dificuldade, eu sempre fui, ao longo da minha vida, tentando adaptar as coisas, tentando fazer com que aquele ambiente ele fosse adaptado para o meu campo visual, para a forma como eu enxergo. E eu lembro como hoje uma dificuldade muito grande que eu tive quando eu fui convidada para ser pesquisadora. Fui bolsista do CNPq por 2 anos. E uma dificuldade inicial que eu encontrei, eu trabalhava com leite. Para quem não conhece, o becker, ele é como se fosse o copo medidor que a gente tem na cozinha. Ele é transparente, eu estou segurando um copo transparente. E nesse copo transparente, ele tem as marcações da quantidade que você vai medir, do volume que você vai medir. E essa marcação, ela é na cor branca. E o becker, no caso, ele é transparente, de vidro, certo?
Então eu trabalhava com leite. A marcação era branca e o leite era branco. Como era que eu ia medir? Isso foi uma dificuldade muito grande, que no início eu não sabia como resolver. Fui para casa e no outro dia eu pensei, né? A gente usa no laboratório essas canetas aqui, que é uma caneta marcadora, que a gente marca. A gente usa, na verdade, para colocar o nome da substância, tá, para a gente não se perder. Então eu imaginei, isso aqui vai ser a minha salvação. O que é que eu fiz? Antes de medir o leite, de colocar o leite no beck, eu ia lá, marcava onde era que eu queria, qual o volume de leite que eu conseguia, sei lá, eu quero 10 ml de leite. Ia lá no 10 ml, marcava, depois eu colocava o leite. Como o meu pincel é azul e o leite é branco, vai criar um contraste e eu vou conseguir ver. Então, utilizando os recursos que eu tinha à minha volta, à minha disposição, eu consegui resolver um problema que até então era muito grande para mim. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você comprar. E eu só tenho uma coisa para dizer para você. Depois que você ler esse livro, você vai ser outra pessoa.